Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, Salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, nós estamos refletindo um pouquinho, sobre a vida de Frank Duff e os seus missionários, seus legionários missionários enviados à Rússia. Os legionários apresentavam sempre cumprimentos aos representantes do governo soviético em Moscou e em outras cidades russas. Era agradável descobrir que os funcionários do governo conheciam muitas coisas sobre a Legião de Maria e a sua missão no mundo e apreciavam mesmo alguns dos seus valores. Conheciam provavelmente também que em um certo número de nações onde os governos não favoreciam a Igreja Católica, por exemplo, Burma, Ceilão, Egito e Sudão, a legião tinha plena liberdade para levar por diante o seu trabalho, porque tais governos reconheciam que a Legião de Maria trazia vantagens e apreciavam indiscutivelmente também a orientação da legião de não se intrometer na política. Em setembro de 1978, Frank escreveu uma carta ao Sr. Leonid, presidente da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pedindo ao governo para atender favoravelmente o pedido de introdução da Legião de Maria na Rússia. Era uma longa carta, delicada e humilde, em que expunha as vantagens que a Legião de Maria oferecia tanto ao Estado como à Igreja na Rússia. Ao escrever-vos, dizia Frank na sua carta, permita-me que acentue especialmente a utilidade da Legião de Maria ao Estado. A Legião assenta primeiramente no princípio cristão de que todo indivíduo tem o dever de ajudar o próximo por todas as formas ao seu alcance. Este princípio requer uma organização. De outro modo, na prática, não será cumprido. O método da legião já provou o seu bom êxito entre povos de todas as raças e condições. Desenvolvidos os primitivos, mesmo analfabetos, a cada legionário é atribuída uma tarefa semanal de ao menos 2 horas de duração. Os legionários familiarizam-se com os mais simples aspectos da administração civil. Aprendem, outros sim, a forma de resolver os problemas, examinam a situação social e procuram tratar das suas necessidades. O tempo mostrará que mesmo um pequeno grupo animado por estes princípios influenciará beneficamente toda a comunidade e contribuirá para desenvolver o patriotismo em todo o país. Frank, uma ocasião, perguntou a alguns legionários do grupo da PPC na Rússia se tinham dificuldade em conseguir um lugar para rezar missa. Oh não, Sr. Duff, a esse respeito não temos a mínima dificuldade. Dão aos sacerdotes todas as facilidades para rezar missa num dos quartos do hotel, todas as manhãs. Ficamos um pouco apertados, evidentemente, porque os quartos não são muito grandes, mas sentimos-nos muito felizes por termos a nossa missa num dos quartos lá do alto, perto do último andar. Chamamos-lhes o cenáculo. Como eu era um dos sacerdotes do grupo, Frank disse-me, padre, tem um pequeno cálice muito bonito para a missa, que me foi oferecido vai para alguns anos. Leve-o para rezar missa na Rússia. Irei sentir-me privilegiado com isso. Obrigado, Sr. Duff, respondi-lhe. Ficarei muito contente em celebrar com ele. Depois disto, evidentemente, anos após ano, sempre que o grupo partia, o cálice de Frank ia conosco, viajando de cidade para cidade, através da Rússia. Não só servia para o oferecimento do santo sacrifício, mas era uma recordação constante para o grupo de que Frank estava com ele no seio da mãe Rússia.
Frank tinha um grande amor à Igreja Ortodoxa Russa e apreciava o papel singular por ela desempenhado na história daquele povo. Considerava uma Igreja Católica irmã, possuía as suas maravilhosas tradições próprias, perseverando fielmente o seu espírito, disciplina e rica liturgia. Fora ferida e abalada um pouco no passado recente, mas conseguiu sobreviver e estava certamente destinada a desempenhar papel relevante na conservação e reforço da religião na URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas Frank pressentia um novo perigo para a Igreja Ortodoxa, dessa vez vindo de fora. Muitas das confissões protestantes, aproveitando a crescente medida de liberdade religiosa naquele país, estavam tirando vantagem da situação, atraindo numerosos russos cujos laços com a Igreja Ortodoxa eram fracos. Em alguns anos, haviam conseguido registrar 1 milhão de membros, e esta tendência iria continuar provavelmente com detrimento da Igreja Ortodoxa. Frank estava convencido de que a Igreja Ortodoxa seria imensamente beneficiada com a adoção da Legião de Maria. Conseguira licença das autoridades de Roma para propor a legião às autoridades da Igreja Ortodoxa. Já exprimira a boa vontade do concílio em entregar à Igreja Ortodoxa toda a autoridade sobre a legião na respectiva área. Manifestara claramente que não havia a mínima intenção de ocidentalizar qualquer elemento ortodoxo de devoção. O Vaticano exprimira a intenção de respeitar as tradições da Igreja Ortodoxa e a legião seria fiel a esse compromisso. Por isso, Frank correspondeu-se com as autoridades ortodoxas russas sobre todos esses pontos, tornando-se natural, por conseguinte, que todos os anos, quando o grupo da legião ia à Rússia, os padres visitavam os bispos ortodoxos russos e com eles dialogassem sobre estes e outros assuntos. Foram recebidos em toda a parte pelos bispos com grande cortesia e benevolência, concederam-lhe prontamente longas audiências. Em Leningrado, o metropolitano Nikodim convidou os 2 sacerdotes a participar nas solenes celebrações litúrgicas na Catedral Ortodoxa e ofereceu-lhes lugares de honra no santuário. A catedral estava apinhada até os limites da sua capacidade, com velhos e novos. Todos na assistência, absolutamente todos, participaram no canto litúrgico. 3 coros contribuíram para a beleza e solenidade das cerimônias, que duraram 3 horas e meia. Quando chegou o momento de trocar o sinal da paz, o metropolitano disse aos 2 sacerdotes, seus hóspedes: é digno de nota que a vossa visita à minha pessoa tenha coincidido com este dia. Os senhores vieram em nome da Legião de Maria. Maria é a nossa padroeira. Este é o dia da festa de Nossa Senhora. É a festa de Nossa Senhora de Kazan. Há com certeza um sinal do céu em tudo isto. De fato, até então os 2 sacerdotes desconheciam que era a festa de Nossa Senhora de Kazan. O metropolita mostrou-lhe então o belo crucifixo dourado que estava usando. Foi o Papa Paulo VI, disse, que me ofereceu. Devo dizer-vos que olho com ansiedade para o momento da nossa reunião com Roma. Digno de nota é com certeza o fato de o metropolita Nicodim ter morrido em Roma alguns anos mais tarde, durante uma audiência com o sucessor de Paulo VI, o Papa João Paulo I. Não se poderá relacionar este fato com o sinal linguagem da fé? Um dos mais venerados presentes que Frank Duff recebeu foi o terço do rosário do metropolita Nicodim, bastante semelhante ao rosário católico, que o sucessor do metropolita lhe ofereceu como terna recordação de alguém que foi grande amigo da legião.
Os movimentos da PPC levaram os legionários a numerosas cidades da União Soviética: Klaskov, Odessa, Volgograd, Batumi, Rostov-on-Don, Zaporozhye e outros. Os bispos e sacerdotes ortodoxos receberam-nos calorosamente e revelaram grande prontidão em ouvi-los falar da Legião de Maria. Na visita a uma cidade, os padres foram convidados pelo bispo a visitá-lo na sua casa de verão no campo. Era uma casa de madeira de estilo antigo, situada num terreno irregularmente ocupado com arbustos e árvores, cuja sombra protegia do calor tórrido do sol do verão. Os bispos e os dois hóspedes sentaram-se na varanda em frente da casa. Na pequena mesa, o tradicional samovar russo e um prato grande com fruta, enquanto os dois sacerdotes explicavam os ideais e métodos da Legião de Maria ao seu amável anfitrião, foram-lhe servidos chá e bolos. Numa cidade do sul da Rússia, o bispo ortodoxo russo convidou os sacerdotes legionários a visitar as aldeias rurais de sua diocese, convite que foi amavelmente aceito. O carro do bispo levou-os a dar uma volta que inclui as 7 aldeias mais remotas da diocese. As regiões do sul da Rússia são mais montanhosas e pitorescas que as do norte. Uma vez regressados a Dublin, Frank Duffel via com ávido interesse os relatórios sobre o apostolado na Rússia. Ficava profundamente emocionado ao tomar conhecimento da maravilhosa devoção dos crentes ortodoxos a Nossa Senhora, e rezava fervorosamente para que cedo ou tarde, assim Deus o quisesse, a legião fosse fundada nas mais remotas partes daquele país. Recebia extraordinário alento da observação de um sacerdote professor no seminário russo. O importante, dizia, é o espírito da Legião de Maria que parece constituir um apelo aos corações dos crentes ortodoxos. Estimados irmãos e irmãs, queridos legionários, assim é a Legião, sem medo de ir aonde quer que lhe seja confiado um trabalho. Salve Maria!